Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte para pedir a condenação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. E quem tem as informações ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A ação é por danos morais coletivos. De acordo com o Ministério Público Federal, em uma entrevista em abril deste ano, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria dito que universidades que, em vez de procurarem melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. Ele teria se recusado a pedir desculpas por esta declaração. Em uma outra fala, dessa vez para reitores e membros da bancada parlamentar do Rio Grande do Norte, o ministro da Educação teria defendido que integrantes de centros acadêmicos e diretórios centrais de estudantes de 3 instituições de ensino do Rio Grande do Norte teriam que fazer o trabalho de limpeza nestes locais. O MPF sustenta ainda que houve violação à liberdade de expressão e também à honra e imagem de professores e alunos. A União também é alvo dessa ação civil pública. O pedido de indenização do MPF é no valor de R$5 milhões. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. O Ministério da Justiça solicitou à Polícia Federal que instaure inquérito para investigar as 55 mortes que ocorreram no presídio de Manaus, no estado do Amazonas, no último fim de semana. Segundo o documento, os crimes representam uma grave violação dos direitos humanos. A suspeita das autoridades é que o massacre tenha sido motivado por disputa pelo comando de uma mesma facção. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, 9 presos foram transferidos para o Presídio Federal do Distrito Federal. A expectativa é que outros 17 presos sejam transferidos ainda hoje para complexos do Sistema Penitenciário Federal. Em todo o país, os tribunais regionais do trabalho participam da 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A iniciativa tem o objetivo de acelerar a solução de conflitos trabalhistas. E quem traz todas essas informações ao vivo, lá do TSE, é a repórter Michele Chapa. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. A proposta da 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é conversar, dialogar, tentar fechar um acordo de forma amigável entre patrão e empregado. O slogan da Semana Nacional da Conciliação deste ano é menos conflitos, mais soluções. Com a conciliação, o saldo é sempre mais positivo. A iniciativa começou na última segunda-feira e termina amanhã. Até o momento foram fechados 13.983 acordos e foram arrecadados R$678 mil. Bom, Galton, vale lembrar que a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, ela dá visibilidade à solução de conflitos, mas qualquer interessado que tenha um processo tramitando na Justiça e quer fechar um acordo, pode procurar o Tribunal Regional do Trabalho, no local onde mora, ou os núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho. E quem quiser acompanhar os números dos processos concluídos nessa semana de conciliação, basta conferir nos sites do TST e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é pelo Conciliômetro, um painel eletrônico que mostra em tempo real todos esses dados que eu acabei de informar aqui. Eu volto com você. Obrigado, Michele, que falou ao vivo do TST. E por falar na Semana da Conciliação, o mutirão de audiências no Distrito Federal já tem dado resultados positivos. O evento começou na segunda-feira e o atendimento segue até amanhã. Aos 62 anos, Dona Neuma só consegue andar assim, com o auxílio da bengala. Ela tem fortes dores no joelho e há pelo menos 3 anos luta para conseguir a aposentadoria por invalidez. Eu fui no INSS, várias vezes e a médica me pediu, ela me pediu 40 dias para me dar a entrada. Aí digo, eu não tenho mais condição de esperar mais. Já tem mais de ano que não recebo nada. A batalha de Dona Neuma terminou no mutirão de audiências, que está sendo realizado na Seção Judiciária do Distrito Federal. Ela saiu de lá com um problema resolvido. Mais de 2.000 conflitos envolvendo benefícios de prestação continuada e por incapacidade devem ser solucionados neste mutirão, que começou no dia 27 de maio e vai até o dia 31. Os denominados juizados especiais de pequenas causas é que são os verdadeiros juizados especiais das grandes causas. Distribuem cidadania, distribuem mais
efetividade na justiça. O mutirão é uma parceria da Justiça Federal com o INSS, com a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União e Procuradoria Regional Federal da Primeira Região. Nós avaliamos que a existência da conciliação, ela poupa recursos para o judiciário e para o jurisdicionado ela traz uma prestação jurisdicional mais rápida, mais efetiva. Cada sala de audiência promove aproximadamente 6 acordos por hora. Ela já sabe a quantia que ela vai receber, já sai com o RPV expedido, se ela aceitar o acordo, e já sai com benefício a ser implantado em 30 dias. E no próximo bloco, o tratamento da hanseníase no Brasil. O país é o segundo do mundo com mais casos da doença. O Brasil é hoje o país que mais evoluiu na questão dos direitos humanos da doença. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reuniu hoje para um café da manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também deputadas federais. A conversa entre os representantes dos poderes judiciário, executivo e legislativo durante o café da manhã no Palácio do Planalto abordou temas ligados às mulheres, como o combate à violência doméstica. Deputadas federais levaram os assuntos até o presidente da República, Jair Bolsonaro. Por muitas vezes, vocês são o norte para nós e o ponto de equilíbrio. E a razão sempre fala muito mais alto ao lado das mulheres. E é muito bom nós temos aqui a justiça ao lado do que é certo, ao lado do que é razoável e ao lado do que é bom para o nosso Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, é o idealizador do pacto assinado entre os três poderes na última terça-feira. O ministro exaltou o trabalho das mulheres no poder legislativo e na magistratura e a importância da participação feminina nas decisões mais importantes do país. A deputada federal Joyce Hasselmann foi uma das parlamentares que participaram do encontro. Ela elogiou a atuação conjunta dos três poderes da República. Ontem teve uma decisão importante do Supremo, que envolve também a pauta feminina, que é a questão de impedir que a lactante e a mulher grávida trabalhem em local insalubre. Então, a pauta casou com esse momento. E nós temos aqui o legislativo representado pelas mulheres, é verdade, mas é o legislativo representado, o executivo pelo presidente e o judiciário aí pelo ministro Dias Toffoli. Então, é mais uma demonstração de que os poderes estão unidos aí pelo país. O Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo. A doença é causada por uma bactéria e afeta nervos e olhos. O lado positivo é que a hanseníase tem cura. No corpo de Marli, as marcas de um diagnóstico tardio. Por pouco, ela não perde os movimentos da mão. Foram 7 anos de peregrinação até descobrir que tinha hanseníase. O tratamento não foi o único desafio. A aposentada esbarrou também no preconceito. Um senhor de idade perguntou para mim: você não tem direito de estar aí, não sei o que. Eu disse: vamos fazer o seguinte, eu quero a sua idade, você fica com minha doença. Aí quando ele perguntou qual era a minha doença, eu disse o nome popular, que todo mundo conhece, eu disse: eu tenho lepra. Quando eu olhei para a fila, não tinha mais nenhum idoso perto de mim. Todos os anos, mais de 200 mil novos casos de hanseníase são diagnosticados no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O que acende o alerta vermelho é que 80% deles se concentram no Brasil, na Índia e na Indonésia. No último levantamento da OMS, só em 2017 foram quase 30 mil brasileiros identificados com a doença. A hanseníase afeta principalmente a pele e os nervos, mas com tratamento precoce os sinais quase não aparecem no corpo. Além disso, os medicamentos evitam a transmissão. O que pouca gente ainda sabe é que não se pega a doença no dia a dia. É preciso contato próximo e prolongado com uma pessoa doente. A hanseníase pode demorar até 5 anos para dar os primeiros sinais. Ela é transmitida por secreções com saliva, em tosse e espirros, por exemplo. A pessoa não vai pegar hanseníase por estar próximo de outra no trabalho, por conversar com outra, por estar no mesmo ônibus, no mesmo transporte coletivo da outra, certo? Nem mesmo por compartilhamento de talheres, copos. É apenas aquele paciente que reside
com o paciente que tem hanseníase, que pode fazer o foco de transmissão. O Sistema Único de Saúde é responsável por oferecer acompanhamento multidisciplinar desde o diagnóstico. Nisso, o Hospital Universitário de Brasília é referência. São mais de 160 atendimentos por mês. Semanalmente, o pessoal se encontra para um bate-papo, apoio mútuo para fortalecer o tratamento. A história da hanseníase no Brasil, por muitos anos, foi marcada pelo estigma. Pessoas foram forçadas a ficar isoladas em colônias enquanto não havia tratamento. Famílias repartidas, filhos tirados dos pais. Nesta época, o nome dado à doença ainda era lepra. Quando a cura foi encontrada, demorou quase 40 anos para que os locais de isolamento fossem fechados. Hoje, o país é exemplo na luta pelos direitos humanos de quem tem a doença. Foi o segundo do mundo a garantir na justiça a indenização de pessoas que ficaram isoladas. O Brasil é hoje um país que mais evoluiu na questão dos direitos humanos da doença. E temos muitos exemplos, não só a indenização, mas também agora a questão da luta pelos filhos separados. Parte do tempo de Marli hoje é para ajudar outros pacientes. Faz um café da manhã caprichado para quem madruga em busca de atendimento médico. E o abraço, que antes era motivo de medo, agora só distribui uma boa dose de aconchego. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Gilbert de Ângeles, advogado previdenciário. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui hoje. Boa tarde. Qual que é a obrigatoriedade do Estado nesse tipo de tratamento, doutor? Bom, independente de se tratar de uma doença como a hanseníase, a Constituição já prevê que a saúde é direito de todos e é um dever do Estado. Como dever do Estado, é, portanto, obrigatório que o Estado, seja ele município, Estado, Distrito Federal ou União, entregue à população tratamento adequado para essa e outras doenças. As pessoas têm tratamento fácil e rápido pelo SUS? O SUS ele cumpre o seu papel, até certo ponto, em oferecer um tratamento gratuito, um tratamento universal e um tratamento que se pauta no acompanhamento do doente, inclusive com a necessidade de tomar os medicamentos necessários. O SUS, ele efetivamente está à disposição da população, que deve procurá-lo diante de qualquer sinal, qualquer indício da doença e, sobretudo, por aqueles que já foram diagnosticados. Entretanto, Rafaela, é importante a gente colocar que o Estado cumpre, até certo ponto, o seu papel no SUS, mas ele falha muito no papel de divulgar e informar a população sobre a doença. Pois poucos são os que têm conhecimento do que é a hanseníase, quais são os seus sintomas, e em função disso, há muitos mitos que precisam ser desconstruídos. E por isso eu parabenizo o jornal por estar trazendo esse tema para a população. Falando em mitos, nós vimos um na reportagem, né, que terminou muito bem com um abraço da Evne. Popularmente, a lepra, como é o nome da hanseníase, né? Popularmente, essa doença, para quem não sabe, desconhece porque faltam campanhas, as pessoas pensam que ela pega com um toque, com um abraço, e não é nada disso. Exatamente, ela é uma doença que, inclusive, tem cura, a matéria foi muito feliz em pontuar isso, tem cura, a partir dos primeiros medicamentos, inclusive, o paciente deixa de ser contagioso para outras pessoas e, infelizmente, a desinformação acaba levando a um preconceito muito elevado. Agora, quem tem hanseníase tem direito a se aposentar? Tem algo especial nesse sentido? Perfeito, Galton. Essa é uma pergunta muito importante que as pessoas acometidas por essa doença certamente terão muito interesse em saber. A aposentadoria por invalidez e também o auxílio doença são benefícios concedidos por lei que o INSS tem a oferecer à população, mas que depende do preenchimento de alguns requisitos. Entre eles, a incapacidade temporária ou permanente para o serviço. Isso vai se aplicar para aquelas pessoas que já se encontram no grau mais avançado da doença e que não conseguem mais trabalhar, prover o seu sustento, seja por um período curto, e aí se aplicaria o auxílio doença, seja por um período mais longo, que aí efetivamente pode ser o caso de aposentadoria por invalidez, sempre sujeito às condições previstas em lei e a perícias periódicas para verificar se a incapacidade permanece. Vamos
falar sobre uma questão muito importante também para finalizar, que é sobre a pensão especial. A hanseníase também, ela traz esse direito? Rafaela, você toca num ponto que é muito importante, porque estávamos aqui falando do preconceito, do estigma social que essa doença, popularmente conhecida como lepra, carrega. E, em razão disso, o nosso país teve uma política desastrada no século passado, desumana, onde pessoas com essa doença foram submetidas ao isolamento. Vejam bem, Galton, Rafaela, ouvintes, isolamento das suas famílias. Pessoas foram internadas compulsoriamente, como se fossem presos, para serem tratados pelo Estado. E a legislação, ela vem a trazer, desde 2007, a possibilidade de uma pensão especial que tem uma natureza indenizatória, justamente com o objetivo de ressarcir esse grave dano causado. Ok, doutor Gilbert, muito obrigada pela participação mais uma vez, uma boa tarde. Muito obrigado e parabéns por tratar desse tema tão importante. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar na sessão plenária de hoje à tarde um recurso extraordinário que trata da incorporação de pagamentos a servidores públicos ocupantes de cargos comissionados. O julgamento do recurso extraordinário foi concluído em 2015. Na época, o plenário do Supremo julgou a incorporação do pagamento das chamadas parcelas de quintos nos salários de servidores públicos comissionados. O pedido foi feito pela União e questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que autorizava os pagamentos. A decisão foi tomada por maioria de votos e a incorporação vedada. Como o recurso extraordinário tinha repercussão geral reconhecida, os ministros formularam uma tese de que servidores que receberam pagamento de boa-fé não precisariam devolver os valores. Desde a conclusão dos julgamentos, foram encaminhados embargos de declaração. Nesta quinta-feira, devem ser julgados 9 embargos apresentados por sindicatos, associações, federações, confederações, Ministério Público Federal e servidores. As entidades pedem uma definição sobre o alcance da decisão tomada em 2015. E vamos conferir agora todos os temas que estão previstos na pauta de julgamento no plenário do Supremo hoje à tarde. A sessão plenária da tarde desta quinta-feira, 30 de maio de 2019, começa com o tema Direito Administrativo. São referendos e medidas cautelares sobre legislação que estabelece ser dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Ainda sob o tema Direito Administrativo, uma reclamação sobre a exigência de procedimento licitatório na hipótese de transferência do controle acionário de subsidiária da Petrobras. Ainda um recurso que discute a prescrição nas ações de ressarcimento ao erário, com base em decisão de Tribunal de Contas. O segundo tema do dia é Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça, com a ação que questiona a forma de designação de membros do Ministério Público da União, prevista na Lei Orgânica do MP. Separação de poderes e federação é tema com uma ação contra a Lei do Rio Grande do Sul, que cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça tem outra ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, contra a norma que estabelece que o reajuste dos proventos para juízes classistas estaria sujeito aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais. Servidor público é o tema que fecha a pauta com 9 embargos de declaração em recurso extraordinário, onde se discute a constitucionalidade de incorporação por servidores públicos dos chamados quintos por funções comissionadas. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E 2 outros processos foram acrescentados à pauta desta quinta-feira. Uma reclamação com pedido de uma medida cautelar e uma ação direta de inconstitucionalidade. Os 2 processos tratam de questões relativas à gestão da Petrobras. E no próximo bloco, Anuário da Justiça traz as principais decisões dos tribunais superiores. A publicação traz também as tendências de julgamento de temas considerados polêmicos.
American Airlines e American Air. Apesar de terem marcas parecidas, as empresas podem continuar atuando no mercado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. É normal vermos empresas com nomes parecidos por aí. Padarias, mercados, lojas de calçados. É só dar uma andada pelo comércio para notar as semelhanças. Chegou ao STJ o recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines. Ela queria que a American Air, uma empresa de táxi aéreo brasileira, não pudesse operar com esse nome. Para a companhia americana, a convivência dos registros impede que os consumidores identifiquem a procedência dos serviços ofertados. Mas a relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o fato da American Airlines atuar há muito tempo no mercado não dá a ela a exclusividade de uso da marca. Para a magistrada, como as expressões utilizadas são sugestivas e os serviços prestados pelas empresas são distintos, o que não possibilita confusão junto ao público, não há motivos para declarar a nulidade do registro da marca American Air. Desemprego involuntário garante ao assegurado do INSS proteção estendida por 2 anos, mesmo que não haja registro no extinto Ministério do Trabalho. O entendimento é da Câmara Regional, que trata de assuntos previdenciários de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A decisão foi contra a apelação feita pelo INSS, que questionou o pagamento de pensão por morte ao filho de um segurado, que deixou de contribuir depois de ser demitido, mas não registrou sua condição de desempregado no então Ministério do Trabalho. Pela lei, os benefícios previdenciários são garantidos de graça por 12 meses após o fim do vínculo empregatício, prorrogado por igual período, desde que comprovada a demissão involuntária e registrada no órgão competente. Entretanto, para o relator do processo, o juiz Ubirajara Teixeira, as testemunhas comprovaram o caráter de demissão involuntária, garantindo, portanto, ao filho do segurado o direito à pensão por morte com efeitos retroativos. Nesta quarta-feira foi lançada a 13ª edição do Anuário da Justiça Brasil. O evento contou com a presença de representantes dos 3 poderes, de entidades e associações. A edição é uma iniciativa da revista Consultor Jurídico e da FAAP, Fundação Armando Penteado. São quase 400 páginas. A primeira parte detalha os perfis dos ministros do Judiciário. A publicação deste ano reserva um espaço para as principais decisões dos tribunais superiores e trata também da tendência de julgamento em alguns temas que ainda são considerados polêmicos. Se o jornalista é conhecido por suas reportagens, o pintor é conhecido por seus quadros ou por suas paredes, não é? Um julgador só deve, acreditamos, ser conhecido pelas suas decisões. Não por uma decisão de 5 anos atrás, não por ter ido a uma festa, não pelo seu penteado, muito menos por ter sido indicado por tal presidente, mas pelo conjunto das suas decisões. O diferencial dessa publicação é esse. Possibilita enxergar globalmente o trabalho de cada ministro, de cada gabinete do STF e tribunais superiores. Mostra o judiciário em ação e em movimento. Os dados permitem entrever o lado humano da estrutura judiciária, da advocacia e do Ministério Público. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o anuário faz um diagnóstico fiel e abrangente do judiciário. Ele reforçou o papel da justiça e elogiou o empenho de cada magistrado que julga por ano cerca de 2.000 processos e, em especial, o esforço da Suprema Corte. Exercemos função estabilizadora, defendendo a Constituição e moderando os conflitos. Este Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional que mais julga processos no mundo. E vejam que nós somos muitas vezes criticados por ser ou se dizer ser uma corte monocrática. Ministro Celso, ministro Marco Aurélio, no ano passado julgamos colegiadamente, entre primeira turma, segunda turma e plenário, 14.000 feitos. Mas um anuário que mostra a cara da justiça, dá transparência à justiça. A comunidade jurídica passa a conhecer melhor os seus julgadores. É um retrato da justiça como um todo, né? Acho que é importante que a sociedade conheça o que pensam os ministros, o que pensam os magistrados. Aqui a gente encontra
informações precisas e preciosas sobre o Poder Judiciário brasileiro e sobre o sistema de justiça como um todo, encimado pelo Poder Judiciário. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você, até amanhã. Lembrando que daqui a pouco, às 2 da tarde, tem sessão no plenário do Supremo. Boa tarde para você e até amanhã.